estudo do livro Roteiro, livro de Emmanuel, Psicografia, de Chico Xavier. Lição número 5, nos círculos da matéria. Emmanuel. Didaticamente, Emmanuel nos conduz neste roteiro, mostra-nos um passo e nos faz seguir em frente, seja na percepção do mundo ou de nós mesmos. O caminho vai ganhando mais amplos contornos, permitindo assim que nossas reflexões caminhem por searas importantes, visando o nosso desenvolvimento, ou como ele disse no prefácio, reestruturaremos a nossa individualidade eterna para a sublime ascensão à consciência do universo. Mundo físico. Estamos em um mundo material, isto é fato e todos sabemos. Temos, aliás, os sentidos a nos lembrarem disto. Nós vemos, tocamos, cheiramos, sentimos frio, calor, enfim. O mundo material a todo tempo nos está estimulando, fazendo o nosso intelecto avançar e chamando-nos a conhecer as leis divinas que também nele operam. Nessa etapa, o benfeitor nos convidará a um olhar novo sobre a matéria, assim iniciando. Roteiro. Superando as vulgaridades que lhe assinalam a romagem na carne, o espírito reconhece a sua posição de internado nos círculos da matéria, que a seu turno é simplesmente o conjunto das vidas inferiores, suscetível de ser examinado pela nossa capacidade de apreciação. Vulgaridades. O que se pode entender pela expressão vulgaridades que lhe assinalam a romagem na carne? Verificamos algumas lições em que o autor usa o termo vulgaridades, em busca do sentido exato que o mesmo quer dar à expressão. Vejamos assim trechos do livro Caminho, Verdade e Vida. A revelação divina, significando o que a humanidade possui de melhor, é a cooperação da espiritualidade sublime, trazida às criaturas pelos colaboradores de Jesus, através da exemplificação dos atos e das palavras dos homens retos, que a golpes de esforço próprio quebram o círculo de vulgaridades que os rodeia, tornando-se instrumentos de renovação necessária. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, em lhe surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Vulgar. Talvez a primeira imagem, ao pensarmos em algo vulgar, seja algo comum, corriqueiro, ou então algo exagerado, de gosto duvidoso. Mas a expressão utilizada por Emmanuel nos quer dizer algo mais. Fala-nos do homem que olha apenas para sua vida material, apoiando-se nela exclusivamente. Sua felicidade reside em ter, e de engano em engano, aprende que os sentidos não nos ofertam algo para o qual eles não foram criados. A matéria é efêmera e tudo o que nela se apoia também será. Recordemos a frase de Nostradamus. Lembra-te que há um trio que te ajuda a manter-te são: a ordem, o silêncio, a cor. O céu e a terra se transformam ficando novos. O homem se torna imortal. O mal e a vulgaridade são definitivamente extintos nele. A própria morte morrerá. No mundo material, eis-nos então avançando, superando as coisas corriqueiras da vida para um entendimento maior do que ela é e representa para nosso espírito. Apenas a este espírito que superou esta etapa é possível seguir em frente, eis que reconhece a sua posição de internado nos círculos da matéria. Percebo-me um ser encarnado, percebo-me tendo uma experiência material, porém,
Sei que estou muito além de tudo isto. Eis que reside em meu corpo um espírito que é imortal. A questão a que seremos levados a enfrentar nesta lição é a forma como interagimos com este mundo material. Vejamos o próximo parágrafo. Roteiro. Em seus múltiplos estados, a matéria é força coagulada, dentro de extensas faixas dinâmicas, guardando a entidade mental de tipos diversos em seu longo roteiro evolutivo. Corpos sólidos, líquidos, gasosos, fluidos densos e radiantes, energias sutis, raios de variadas espécies e poderes ocultos tecem a rede em que a nossa consciência se desenvolve na expansão para a imortalidade gloriosa. O que é matéria? Segundo o vernáculo, matéria é qualquer substância que ocupa lugar no espaço. Emmanuel, porém, nos fala que é força coagulada. O que isso quer dizer? A verdade é que o conceito do vernáculo, ante os estudos que a física quântica nos oferta, está ultrapassado, e definir matéria hoje em dia é algo para lá de complicado. Apenas para aproveitarmos a oportunidade e aprendermos um pouco sobre o assunto, vejamos que hoje já se tem a notícia de 7 estados da matéria. Primeiro estado. O estado sólido considera-se que a matéria do corpo mantém a forma macroscópica e a posição relativa de sua partícula, particularmente estudado nas áreas da estática e da dinâmica. Segundo estado. No estado líquido, o corpo mantém a quantidade de matéria e aproximadamente o volume. A forma e posição relativa das partículas não se mantém. É particularmente estudado nas áreas da hidrostática e da hidrodinâmica. Terceiro estado. No estado gasoso, o corpo mantém apenas a quantidade de matéria, podendo variar amplamente a forma e o volume. É particularmente estudado nas áreas da aerostática e da aerodinâmica. Quarto estado. O plasma está presente principalmente nas televisões de LCD ou cristal líquido, ou ainda chamadas de TVs de plasma. Neste estado, há certa pastosidade da substância e permite uma maior e melhor resposta quando recebe informações decodificadas pelos feixes de luz emitidos pelos componentes da TV. Quinto estado. O condensado de Bose-Einstein é o quinto estado da matéria e é obtido quando a temperatura chega a ser tão baixa que as moléculas entram em colapso. O condensado de Bose-Einstein é uma coleção de milhares de partículas ultrafrias, ocupando um único estado quântico, ou seja, todos os átomos se comportam como um único e gigantesco átomo. Sexto estado. Gás fermiônico. Diferentemente do condensado de Bose-Einstein, nesse estado as partículas, apesar de estarem a baixíssimas temperaturas, ainda se comportam isoladamente, ou seja, as partículas são solitárias e não se comportam como um condensado perfeito, completamente unidas. Sétimo estado. Superfluido de polaritons. Trata-se de um material sólido preenchido com uma série de partículas de energia conhecidas como polaritons. Os polaritons foram aprisionados e tiveram sua velocidade diminuída no interior do novo material. Esse estado da matéria, até agora desconhecido, introduz um método radicalmente novo, tanto para mover a energia de um ponto ao outro, quanto para gerar um feixe de luz coerente, um laser, utilizando uma quantidade muito pequena de energia. Teias. Mas o que isto representa para nós? Qual a importância disto, destes estados da matéria que Emmanuel bem define: corpos sólidos, líquidos, gasosos, fluidos densos e radiantes, energias sutis, raios de variadas espécies e poderes ocultos? Eles tecem a rede em que a nossa consciência se desenvolve
na expansão para a imortalidade. Qual rendeira que ponto a ponto, fio a fio, vai realizando seu trabalho, estas forças coaguladas que nos cercam também possuem um objetivo. Sigamos com a lição. O homem é gênio divino em aperfeiçoamento, ou um anjo nascituro, no grande império das existências microscópias, em cujo âmbito é um escravo natural das ordenações superiores e legítimo senhor das potências menores. Em torno dele, tudo é movimento, transformação e renovação. No seio multifário da natureza em que se agita, tudo se modifica no embate turbilionário das energias que lhe favorecem a experiência e a ascensão. O homem é o universo. Relembrando que o nosso corpo abriga centenas de vidas, a lição nos vem dizer que para estas somos qual gênio divino, qual anjo, a lhes auxiliar em sua trajetória evolutiva. Não obstante, ao olhar para o mundo, percebe-se sujeito a forças outras, superiores, que o governam e dirigem. Há algo menor, que depende de mim e de igual forma há algo maior, do qual eu dependo. E agora vem a informação bombástica da lição. Em torno dele, tudo é movimento, transformação e renovação. No seio multifário da natureza em que se agita, tudo se modifica no embate turbilionário das energias que lhe favorecem a experiência e a ascensão. Embora a ordem dominante, os elementos infinitesimais, tudo aí se desfaz e se refaz incessantemente, oferecendo ao espírito fases importantes de materialização e desmaterialização, dentro de leis sistemáticas que funcionam em igualdade de condições para todos. Mas além dos elementos químicos analisados, entre o hidrogênio e o urânio, que se agrupam no planeta através de infinitas combinações, jazem as linhas de força do mundo subatômico, gerada pelos potenciais elétricos e magnéticos que presidem a todos os fenômenos da vida. E por trás dessas linhas positivas, neutras ou negativas, que constituem a matéria, verdadeira aglomeração de sistemas solares microscópicos e de nebulosas infinitesimais, permanece o pensamento que tudo cria, renova e destrói para refazer. Eis o poder oculto, que cria, renova e destrói para refazer. Do dizer de Emmanuel, os pensamentos assemelham-se a tintas multicoloridas. A ação é o pincel que formará os quadros em que passarás a viver. Da obra A Semente de Mostarda. Antes de prosseguir, precisamos compreender que o que Emmanuel está afirmando nesta lição em relação ao pensamento é algo muito mais amplo do que o senso comum considera hoje. Pensar. Em geral, o pensamento é tido como mera atividade intelectual que surge mediante atividades racionais ou abstrações da imaginação. Através dele, realizamos operações racionais como a análise, a síntese, a comparação, a generalização e a abstração. Tudo isso está correto. Porém, não é apenas isto. Kardec, comentando a questão 662 do Livro dos Espíritos, afirma que o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. O livro A Gênese também nos traz algumas informações relevantes. O item 15 do capítulo 24. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer, sem receio de errar, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam, sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Há mais. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho,
toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico que uma alma pode ler noutra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Vemos também no item 23 do capítulo 2. As propriedades do fluido perispirítico dão-nos disso uma ideia. Ele não é de si mesmo inteligente, pois que é matéria, mas serve de veículo ao pensamento, às sensações e percepções do espírito. Esse fluido não é o pensamento do espírito, é, porém, o agente e o intermediário desse pensamento. Sendo quem o transmite, fica, de certo modo, impregnado do pensamento transmitido, na impossibilidade em que nos achamos de o isolar. A nós nos parece que ele, o pensamento, faz o corpo com o fluido, que com este se confunde, como sucede com o som e o ar, de maneira que podemos, a bem dizer, materializá-lo. Pensamento e matéria. Ora, de tudo isso se conclui que o pensamento não está separado da matéria como um observador distante, mas nela atua a todo tempo, e saber isto e usar esta informação em nossa vida cotidiana pode mudar nossas vidas. Quantas doenças seriam curadas se as pessoas cuidassem dos seus pensamentos, buscando boas vibrações? Outras tantas dores seriam evitadas se fôssemos mais diligentes com o alimento do nosso pensar. Bons livros, boa música, conversas instrutivas. Quão raro quem vive assim. Emmanuel nos alerta quanto à questão do pensamento. A energia mental é o fermento vivo que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões. Por isso mesmo, somos o que decidimos, possuímos o que desejamos, estamos onde preferimos e encontramos a vitória, a derrota ou a estagnação conforme imaginamos. Pensamento divino. Avancemos um pouco mais para então refletir sobre o pensamento divino. Prossegue a lição. A história da criação no livro de Moisés, idealizando o Senhor diante do abismo, simboliza a força da mente e perante o cosmo. Faça-se a luz. Determinou a divina vontade e a luz se fez sobre as trevas. André Luiz nos auxilia a compreendermos o pensamento do Criador. Identificando o fluido elementar ou hálito divino por base mantenedora de todas as associações da forma nos domínios inumeráveis do cosmo, do qual conhecemos o elétron como sendo um dos corpúsculos base, nas organizações e oscilações da matéria, interpretaremos o universo como um todo de forças dinâmicas, expressando o pensamento do Criador e superpondo-se-lhe a grandeza indevassável. Encontraremos a matéria mental, que nos é própria, em agitação constante, plasmando as criações temporárias adstritas à nossa necessidade de progresso. No macrocosmo e no microcosmo, tateamos as manifestações da eterna sabedoria que mobiliza agentes incontáveis para a estruturação de sistemas e formas, em variedade infinita de graus e fases. E entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande surge a inteligência humana, dotada igualmente da faculdade de mentalizar e cocriar, empalmando para isso os recursos intrínsecos à vida ambiente. Nos fundamentos da criação vibra o pensamento imensurável do Criador, e sobre esse plasma divino vibra o pensamento mensurável da criatura, a constituir-se no vasto oceano de força mental em que os poderes do espírito se manifestam. Trecho do livro Mecanismos da Mediunidade. Anjo e escravo. É o que Emmanuel nos fala logo no começo da lição. O homem
É gênio divino em aperfeiçoamento ou um anjo nascituro, no grande império das existências microscópias, em cujo âmbito é escravo natural das ordenações superiores e legítimo senhor das potências menores. Nosso espírito se manifesta na esfera material, conforme o nosso estágio evolutivo. E nesta imensa cadeia de seres pensantes, há um fluido elementar, base mantenedora, e nosso pensamento será luz ou trevas, conforme vibremos ou não com o pensamento do Pai Celestial. Assim, então, Emmanuel encerra a lição. Por nossa vez, cada dia, proclamamos com as nossas ideias, atitudes, palavras e atos. Faça-se o destino. E a vida nos traz aquilo que dela reclamamos. Os acontecimentos obedecem às nossas intenções e provocações, manifestas ou ocultas. Encontraremos o que merecemos, porque merecemos o que buscamos. A existência, pois, para nós, em qualquer parte, será invariavelmente segundo pensamos. Encerrando. Somos coautores do Pai Criador. Ele nos concedeu que fôssemos partícipes dos rumos que nossa existência seguirá. O pensamento é a mola propulsora que nos remeterá sempre em frente, ou nos fará estacionar por séculos. Tudo está em nosso querer, porque aliado ao pensamento que nos conduz, está a vontade que nos dirige. Um fraterno abraço e até o próximo estudo.